Fala pessoal, Clécio por aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Hobbies Lucrativos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre por que ser um colecionador e por onde começar, né? Se você se interessou aí, veio de algum vídeo nosso lá do TikTok, ou então aqui mesmo, certo? Ou simplesmente é um curioso, garimpeiro que quer saber onde vende as suas moedas, ah, eu tenho um outro vídeo, vou deixar algum card aqui para vocês a respeito de onde vender as suas moedas. Se não, se você se interessou, está chegando agora, quer se tornar um colecionador, eu quero deixar aqui algumas dicas. Por que ser um colecionador? É, as vantagens, né? E a questão do hobby mesmo, um pouquinho o que me fez ser um colecionador, enfim. Então quero deixar isso para vocês. Bom, para começar, por que ser um colecionador? Bem, eu comecei a respeito das moedas das Olimpíadas, né? Eu acho que a maioria de nós, a gente começou colecionando quando começou a ver aquelas moedinhas bonitas chegando no troco do pão, no troco do supermercado, e falar, olha que legal. Eu olhava aquilo ali e logo de cara eu quis, na verdade, segurar elas porque eu sabia que elas valorizariam com o tempo. Na verdade, eu não sabia. Veio alguma coisa na mente que eu falei, caramba, eu devo guardar isso aqui porque isso aqui pode valer alguma coisa. Eram diferentes, representavam um evento e é isso que eu queria deixar para vocês. Por que ser um colecionador? Eu acredito que as moedas sejam uma forma mais barata de você ter acesso à história. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui uma moeda de 10 cruzeiros. Talvez você tenha aqui também 10 cruzeiros, tá vendo? Do ano de 1990. Eu sou de 96, eu não era nascido. Então, assim, o que me fascina a respeito da coleção de moedas é, por exemplo, os cruzeiros. Essa moeda ela representa um pedaço da história. Tem um pedaço da história aqui comigo. Então, a respeito da moeda que foi feita para a finalidade dela na época, quantas pessoas, na mão de várias pessoas essa moeda deve ter passado até chegar a mim, certo? Então, assim, é isso que me encanta a respeito da coleção, porque você tem acesso a um pedaço da história mesmo. Então, você tem aqui, por exemplo, essa moeda de cruzeiro que eu já mostrei para vocês, e depois essa moeda de R$ 1, que lembra uma época minha bacana da infância, onde eu comprava doces com ela lá e, né, o real era mais valorizado, você comprava mais coisas com real, então ele é de 94, essa moeda aqui é de 94, mas eu usava ela é, nos anos 2000 também. Então assim, você para perceber que essas moedas elas representaram um pedaço da história. A respeito principalmente de algo importante, que era a economia, que é o dinheiro. Então eu me encanto com isso. Eu comecei a perceber isso depois. Né? Claro, eu comecei antes a respeito das moedas comemorativas, recebi uma moeda dessa, por exemplo, aqui, eu olhava, achava bonita e guardava. Só que depois eu comecei a me encantar sobre a questão da história da moeda e das características que ela apresenta. Então você aí que tem alguma moeda, por exemplo, cruzeiro, cruzado, centavos, tem uma época de centavos que são moedas mais antigas, não se desfaça. Tenha em mente que você tem aí acesso a um exemplar da história do seu país. Bem como moedas estrangeiras. Você para olhar uma moeda que foi circulada. Você já parou para pensar em quantas mãos essa moeda passou? Em quais contextos da vida das pessoas? Pessoas que ainda não, talvez nem estejam aqui mais entre nós. Então, isso que me encanta, isso que me deixa mais fascinado a respeito da coleção, certo? E por onde começar? Por onde começar? Comece com o que você tem. Comece, se você hoje em dia é mais difícil você achar moedas comemorativas na época, né, das Olimpíadas. É mais difícil você encontrar, porque assim como eu, milhares de pessoas em todo o Brasil despertaram esse desejo de colecionar. A maioria, na verdade, tem em mente o que? Eu vou guardar essas moedas. Quando elas valorizarem, na verdade, elas já estão sendo valorizadas. Elas já valem mais do que o valor de face. Uma moeda dessa você consegue vender ela muito mais do que R$ 1. Né? No valor mínimo, assim, que eu tô chutando assim bem baixo, R$ 5, circulada assim, né? Talvez você vai encontrar ela um pouquinho mais sujinha, mais oxidada nesse sentido aqui, mas mesmo assim tá valendo, certo? Então, assim,
por onde começar? Começa com o que você tem, né? Às vezes você não tem, é como eu fiz. Na verdade, eu comecei numa época bem legal, porque foi logo no comecinho, então eu de imediato, antes das pessoas criarem esse hábito, assim como eu, como alguns pioneiros, a gente começou a guardar essas moedas desde cedo. Então a gente tinha acesso a essas moedas com maior facilidade, né? As pessoas não paravam para perceber isso. Hoje em dia elas já ficam mais espertas. Hoje em dia a maioria das pessoas elas já recebem o troco, elas já viram assim, já olham se tem alguma comemorativa, porque certamente elas conhecem alguém que coleciona, ou enfim, algum canal, por exemplo, que fala dessas moedas. Então, por onde começar? Comece com o que você tem. Se você não tem moedas de R$ 1, comece por cédulas antigas, que também tem pessoas que são interessadas. Comece com as moedas dos cruzeiros. Eu tenho uma coisa para falar para vocês a respeito dos cruzeiros, que existem cruzeiros raros que foram para circulação, só que com tiragens pequenas, então nem todo mundo teve acesso a esses cruzeiros. Assim como essa moeda aqui de R$ 1 comemorativa dos 25 anos do real, do Beija-Flor. Você já conhecia essa moeda? Pois é, essa moeda foi lançada em 2019 e muita gente não pegou essa moeda. Porque as pessoas já estão tão ligadas com a questão das moedas comemorativas que elas já não deixam mais essas moedas é, circularem por aí. Muitas delas já ficam retidas. Só que a galera, hum, infelizmente, às vezes muita gente recolhe mais do que precisa, né? E acaba atrapalhando até a economia. Porque a falta de troco, se você é comerciante, você sofre com a questão da falta de troco, falta das moedas, porque as pessoas ainda, elas, de maneira errada, certo, pessoal? Vocês podem fazer poupança nos bancos. Poupança é uma coisa que se abre gratuitamente. Você pode, menor de idade, você pode fazer. Só que nem todo mundo para pensar nisso, né? E aí retém essas moedas em cofres, esse dinheiro fica sendo desvalorizado ali, mas enfim, eu não vou entrar em detalhes, cada um tem o seu critério, mas entenda que não é legal você manter moedas num cofre. Se você puder, você pode fazer uma poupança, é melhor, tem rendimento, enfim, ou poupança no sentido assim. Existem vários tipos de situações, mas uma poupança, na pior das hipóteses, faça, é melhor do que um cofrinho. Enfim, mas eu não vou entrar em méritos aqui. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que vocês podem vocês podem reter uma moeda dessa. Comecem pelo que vocês têm. Então, por exemplo, se você não tem uma moeda comemorativa das Olimpíadas, começa com assim, faz uma coleção de moedas de cruzeiros, é mais fácil de você achar. Às vezes você tem um avô, você tem um tio que possui essa moeda guardadinha lá. Geralmente as pessoas têm, elas têm, a maioria das pessoas tem. Às vezes não usa, fala, tá sem valor, mas deixa aí, não vou jogar fora, né? Uma moeda dessa já valeu alguma coisa, né? E é isso. E comece por moedas. Outra coisa, você pode pegar moedas comuns, moedas que são fáceis de achar. Por exemplo, essa moeda aqui. Essa é uma moeda que está se tornando rara, mas você consegue achá-la com facilidade. Olha só, é uma moeda do ano de 1998. É uma moeda de 25 centavos, na verdade 99 essa aqui. Eu tenho uma de 98. Então você pode começar a falar, olha, tem uma moeda de 98 que ninguém acha mais, né? Elas sumiram. E aí você pode começar a trocar. Aí você já pode trocar ela por uma de R$ 1, por exemplo, mais algumas moedinhas, tem aquela coisa, né? Mais algumas moedinhas você pode achar com uma de R$ 1. E aí você consegue aí ir montando a sua estrutura de coleção. Outra coisa legal também, se você já tem uma dessas moedas, você pode usar ela como moeda de troca. Entre aspas, né? Digamos assim, claro que ela é uma moeda de troca, mas você pode trocar, por exemplo, eu tenho uma da vela repetida, eu posso, com um amigo ou alguém que eu conheça no meu bairro ou na minha cidade, eu posso trocar por essa aqui que ele tem repetida. Então vocês vão trocam aí para começar a coleção, isso dá muito certo, porque é uma pela outra também, né? E aí você vai ficando esperto com as moedas. Outra coisa, outra dica que eu dou, porque
A maioria das pessoas não sabe, elas retêm só essas moedas comemorativas das Olimpíadas, mas existem várias outras moedas que são valorizadas que as pessoas não param para perceber e que você tem acesso a elas ainda com facilidade. Então, é o catálogo. Eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser adquirir um catálogo, certo? Baratinho para você ter acesso, conhecer as moedas valorizadas, conhecer as cédulas valorizadas. Existem cédulas com diferentes situações que você pode estar achando e sendo privilegiado. Então, você comece a colecionar. Tem um pouco da história na sua casa. Se você não quiser, você colecione. É legal, faz um teste para você ver. Armazene ela em sachêzinhos assim. Você vai ver que legal é colecionar. Tá bom, galera? Então é isso, eu queria deixar essa minha indicação para vocês. Façam um teste e depois vocês me contam, beleza? Um grande abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever, tá bom, pessoal? E deixa eu curtir aqui, tá bom? Valeu, um grande abraço.